E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Processual Penal. Eu me chamo Caroline Barbosa, sou advogada, professora há 10 anos em cursos preparatórios para concursos, também sou professora universitária. Hoje eu leciono em cursos nacionais, como Gran Cursos, e estou aqui com vocês no Rota Concursos. Vamos prepará-los para carreiras policiais. Então, pessoal, nesse curso de processo penal, nós vamos abordar 3 aulas, 3 tópicos essenciais para a sua preparação no concurso para carreiras policiais. Quais são os temas da nossa disciplina, professora? Vamos trabalhar inquérito policial, é o tema da nossa primeira aula. Na sequência, falaremos sobre ação penal. E a nossa terceira aula será nada mais, nada menos do que o tema primordial, prisões e medidas cautelares. Então você primeiro coloque na sua cabeça que esses 3 temas, eles são essenciais na sua preparação. Correspondem ao estudo do direito processual penal. Vocês vão observar que alguns aspectos da disciplina de direito penal serão incorporados, ou melhor dizendo, nós vamos abordá-los, nós vamos entender como se aplica muitos dos institutos que nós estudamos na disciplina de direito penal. Então, muitas vezes eu vou fazer uma relação com outras disciplinas, bem como com o conteúdo de legislação extravagante, que são as leis especiais, tá certo? Espero que vocês aproveitem cada minuto dessas aulas. Nós vamos também resolver questões de prova para que você se familiarize com qualquer espécie de abordagem que possa vir na sua prova. Tranquilo? Vamos iniciar então nossa primeira aula, primeiro tema, inquérito policial. Se liga aqui na nossa tela. Primeira aula então, galera, olha só aqui o nosso tema, inquérito policial. Antes de mais nada, vou deixar aqui o meu contato para vocês, professora Caroline Barbosa, o @ aquele contato pode ser para você tirar dúvidas, acompanhar conteúdo, dicas, enfim, fiquem à vontade para me acompanhar aí nas redes sociais. Vamos lá então iniciar o nosso tema inquérito policial. Professora, o que eu vou estudar nesse tema aqui de inquérito policial? Primeiro, entenda que eu vou falar em uma espécie de investigação criminal. Qual é o conceito de inquérito policial? Veja, aqui eu tenho um conceito doutrinário, tá? Daqui a pouco eu vou explicar detalhadamente para vocês. Procedimento com o objetivo de apurar indícios de autoria e materialidade de uma ilicitude, fato que é aparentemente criminoso, para o convencimento do órgão acusador. Gente, olha só, eu vou falar em inquérito, que é um procedimento de investigação criminal. Ah, professora, sempre que acontecer um crime eu vou ter uma investigação? Eu não posso fazer essa afirmação de forma absoluta. Sempre, impreterivelmente, nunca vai deixar de existir uma investigação. Falso. Eu não posso dizer isso, certo? O que eu posso afirmar é que na grande e esmagadora maioria das vezes eu vou ter uma investigação criminal e aí eu vou ter um inquérito policial para fins de conseguir, eu vou ali buscar com o inquérito, eu vou buscar com a investigação, veja o que eu disse aqui no conceito, indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de um crime. Então veja, aconteceu um crime, certo? Aconteceu um fato aparentemente criminoso. Por que aparentemente criminoso? Eu não tenho certeza do que aconteceu. Pode, por exemplo, aparecer um corpo ali boiando na praia, na areia, chegou um corpo ali na praia. Encontraram esse corpo morto e agora foi um crime. Essa pessoa foi assassinada brutalmente, foi um homem que assassinou. Como é que eu vou saber disso? Eu preciso investigar. Pode ter sido um afogamento, pode ter sido um acidente, a pessoa foi mergulhar, sofreu um ataque, sei lá, epiléptico e morreu, ou alguém pode ter jogado ela ao mar, ter matado antes, enfim, N coisas podem ter acontecido nesse caso. Então veja, aparentemente
eu tenho um crime, alguém morreu. Aparentemente eu tenho um homicídio. Então o que vai acontecer? Eu vou investigar. Eu vou analisar se existe ali um crime de fato. Como eu falei, pode ter sido um acidente. Quem vai me dizer isso? A análise das circunstâncias, certo? Então eu vou buscar a existência do crime, a materialidade e a autoria. O que é autoria? O que é materialidade, professora? A autoria é saber quem fez aquilo, quem praticou aquela conduta criminosa. Materialidade é de fato a gente conseguir verificar se aquilo que aconteceu se enquadra, se encaixa numa conduta que é tipicamente proibida. Lembra lá das aulas de direito penal? O que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, fato típico tem que existir uma conduta humana, consciente, voluntária, dirigida a uma finalidade. E essa conduta, ela tem que estar prevista em lei, ou seja, ela tem que ser típica e tem que ser ilícita, ou seja, contrária às nossas leis, e alguém, a pessoa que cometeu essa conduta, ela tem que ser punível, culpável, ela tem que ser responsabilizada por isso. Aconteceu o crime, certo? Então ali com a investigação eu vou conferir esses elementos, a existência desses elementos e vou determinar quem foi o responsável. Essa é a finalidade da investigação, certo? Como eu falei aqui para vocês, volta na tela. Investigação criminal, uma das espécies é o inquérito policial. Ô professora, existem outras formas de investigação? Será que eu tenho outras maneiras além do inquérito policial para se investigar? Tenho, pessoal. Por exemplo, uma investigação criminal pode ser feita pelo Ministério Público. Uma investigação pode ser feita pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Investigação aqui, deixa eu explicar para vocês. A CPI e o MP, por exemplo. O MP, ele pode investigar, certo? Através do PIC, que a gente chama de PIC, que é esse procedimento investigatório criminal. E a CPI, o que é CPI? Comissão Parlamentar de Inquérito. A CPI, pessoal, é um órgão pertencente ao Poder Legislativo. Veja, eu estou falando de inquérito. Inquérito, quem faz, professor, inquérito policial? É a autoridade judiciária. Quem é a autoridade judiciária? São aquelas pessoas responsáveis pela segurança pública, os órgãos policiais responsáveis por segurança pública na atividade repressiva, ou seja, o crime aconteceu, eu vou reprimir, eu vou investigar e vou auxiliar o judiciário na punição dessa pessoa que praticou o crime. Então, o inquérito policial, ele está dentro do poder executivo, porque ele vai ser executado pelo órgão policial. Tá? Segurança pública. Já quando eu tô falando da CPI, ela pertence ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo, dentro da sua atuação, né, o Poder Legislativo tem como principais funções legislar e fiscalizar também. Então, nessa sua atribuição, ele vai instaurar, ele pode, né, instaurar uma CPI, que é essa Comissão Parlamentar de Inquérito, uma comissão temporária, tá? Ela não existe sempre desde o início na Câmara ou no Senado ou na Assembleia, enfim, independentemente do Poder Legislativo ser de âmbito federal, estadual ou municipal, eu posso ter CPI, certo? E quando é que surge essa CPI? Quando eu estou diante de um fato de relevância pública e se faz necessário essa investigação. Então, os parlamentares, eles solicitam a instauração dessa CPI, precisa de 1/3 da aprovação dos parlamentares, compõem a CPI e vão investigar. Então, eles podem chamar pessoas para prestar depoimentos, eles vão colher informações, faz o relatório e encaminha para o Ministério Público. Se houver constatado naquele relatório que houve a prática de um crime, um determinado, um governador, um presidente, ele praticou atos ou está envolvido com escândalos aí públicos e foi constatado que houve a prática de um crime. Aí remete para o órgão responsável pela parte de processo, né, pelo processamento dessa pessoa que foi investigada e que se constatou a prática do crime. Então veja, eu estou diante de várias situações em que
há indícios da prática de um crime e não é somente a polícia que investiga indício de irregularidades, e aí eu vou fazer uma investigação, mas essa investigação ela vai ser realizada por órgãos distintos. Então eu posso ter investigação criminal gênero, cujas espécies eu tenho várias, e dentre essas espécies eu vou ter um inquérito policial. Entendido? Professores, se cair na prova lá só a polícia judiciária, só a polícia civil, só a polícia federal é que pode investigar, certo ou errado? Errado! Outras pessoas investigam, o Ministério Público investiga, os parlamentares investigam, porém dentro das suas atribuições, certo? É possível investigação fora da polícia? É. Porém, obviamente, a gente vai aqui focar nas atribuições do policial, do agente policial, da polícia judiciária dentro da sua atividade investigatória, certo? Então, volta aqui para a nossa tela. E aí a gente vai ter, conceito. Professor, eu achei que era processo com objetivo de apurar. Não. Inquérito policial, gente, não é processo. Entenda que ele vai ser um procedimento. Eu vou até deixar aqui destacado de amarelo, procedimento. Por que você está enfatizando isso? Que não é processo administrativo, mas sim procedimento. Olha só, olha bem aqui para mim. Processo, qualquer tipo de processo, seja processo judicial, seja processo administrativo, e aí eu tô falando sindicâncias, processo de apuração de irregularidades de um servidor público, qualquer tipo de processo, ele é submetido ao contraditório e à ampla defesa, certo? A garantia do devido processo legal. Onde está isso, professora? Na Constituição Federal, meu amor. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, nós temos a garantia do devido processo legal em qualquer processo. Processo judicial, e aí pode ser de qualquer área, processo tributário, processo civil, processo de família, processo trabalhista, processo do que for. É garantido o devido processo legal. E o processo administrativo também. Se você está respondendo uma sindicância, um processo administrativo, você vai ter o devido processo legal. E o que é esse devido processo legal? Você vai ter ciência de que está sendo processado, você vai ser notificado dos atos daquele processo, você vai acompanhar tudo. Você vai ter o direito de defesa, de apresentar a sua versão, de ser acompanhado por advogado, ter uma defesa técnica. Então, tudo isso é uma garantia do processo. Se eu falar que o inquérito policial é um processo, eu estaria dizendo que a ele também deve ser assegurado o devido processo legal. E isto é falso. Então, entenda, repetindo. Não existe devido processo legal, não existe garantia de contraditório e ampla defesa no inquérito. Então, o inquérito, ele tem, a gente vai ver já já, a característica de ser sigiloso. Ele tramita sigilosamente. Ah, professor, e ninguém nunca vai ter acesso ao inquérito? É só o delegado que tem acesso ao inquérito? Não, a gente vai ver ali um detalhe. O defensor, ele tem acesso ao inquérito. Eu, como advogada, por exemplo, tenho acesso ao inquérito. Já tive acesso a vários inquéritos de clientes, enfim, e não pode me ser negado esse acesso. O que eu não posso ter acesso é as diligências que estão acontecendo no meio da investigação. Porque imagina só, se eu tenho como finalidade investigar, descobrir se houve ou não a prática do crime, eu estou investigando você, está envolvido lá no tráfico de drogas. E aí eu solicito ao juiz uma interceptação telefônica. Lembra lá no direito constitucional, no artigo 5º, qual o requisito para que eu possa interceptar um telefone? Comunicação telefônica requer autorização do juiz e tem que ser na forma da lei. Que lei? Lei 9296. Tá lá a lei que regulamenta como vai ser feito essa parte aí da interceptação. Aí o delegado vai fazer a interceptação nos conformes, tá? Com a autorização do juiz, de acordo com a lei, e tá lá acompanhando as conversas. Se eu soubesse que o delegado vai fazer isso, é óbvio, só se eu fosse demente, né? É óbvio que eu não vou mais usar o telefone, eu não vou falar mais nada. Então eu não vou descobrir nada.
Como é que o delegado vai descobrir se eu souber o que ele vai investigar? Então ele é sigiloso. Eu não tenho acesso, eu como advogada também não vou ter acesso às diligências que estão em andamento. Eu tenho acesso ao que já foi documentado. Ah, foi feito um laudo pericial, tem lá uma perícia de local de crime, tem uma perícia, um laudo toxicológico. Isso eu tenho acesso. Agora, o que está sendo feito nas diligências? Não, porque senão, obviamente, que vai se perder o objetivo da investigação, certo? Então, para fechar esse conceito aqui, procedimento e não processo. Por quê, professora? Porque processo é submetido ao contraditório e ampla defesa e no inquérito eu não tenho contraditório e ampla defesa. Vocês vão ficar cansados de ver este tipo de abordagem nas questões de prova, certo? Então, grave aí. Volta aqui para a tela. Então, procedimento com o objetivo de apurar indícios de autoria, materialidade, de ilicitude, né, de um fato que é aparentemente criminoso, para o convencimento do órgão acusador, para a formação do que a gente chama de opinio delictis. Ave, professora, lá vem você com esses latim da vida. Gente, infelizmente a vida não é do jeito que a gente deseja nem sempre, né? Então, vai aparecer sim termos em latim, infelizmente é necessário porque tem muita questão de prova que vai pedir esse termo e você tem que conhecer, tá bom? Não é amostramento aqui da professora não, tá? Nem culto esses negócios dos latim da vida, mas é necessário e eu, obviamente, prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então você vai ter aí, sim, esses termos. Voltando aqui. Quais são então os objetivos do inquérito? Buscar o fato, descobrir o que aconteceu, evitar acusações infundadas, ou seja, eu verifico ali se houve uma pessoa envolvida, se existe uma autoria e se de fato houve um crime, materialidade, certo? Temos aqui, procedimentos investigativos criminais realizados pela polícia, mas veja que aqui eu tenho uma diferença. Polícia militar e temos o caso do termo circunstanciado de ocorrência. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês antes de mais nada. Numa linha processual, imagina que isso aqui é uma linha do tempo, tá? Um processo. O processo penal, propriamente dito, ele começa com o quê? Com a propositura da ação penal. Então, acompanha aqui bem direitinho para vocês entenderem. Aqui se inicia a fase processual. Fase processual. Antes da fase processual, eu tenho uma fase pré-processual. Pré-processual, que é exatamente a fase aqui de investigação. A fase de investigação. Então, veja, aconteceu um fato aqui, Vamos lá, deixa eu ajeitar isso aqui, deixar. Aconteceu um fato. Tá aqui o fato, certo? Aconteceu. A pessoa foi encontrada, o corpo morto. Lembra o exemplo que eu falei? Um fato aparentemente criminoso. Eu vou iniciar uma investigação, porque eu tenho dúvidas. Ô, professora, e se eu não tiver dúvidas, eu já posso vir direto para cá, para a ação penal? Posso. Quando, veja só, quando eu não tenho nenhuma dúvida, existem ali já indícios suficientes que comprovam a autoria e materialidade, eu já posso entrar com a ação penal de cara, tá certo? Lembra que eu falei logo no comecinho, professora, é imprescindível, ou seja, não pode faltar investigação? Não necessariamente. Se eu já tiver constatado de fato quem foi, como foi, o que foi, se realmente foi crime, o Ministério Público, que é em regra, o titular da ação penal, ele já pode propor a ação penal. Eu não preciso ter uma investigação anterior, eu já tenho os elementos ali, já estão todos formados. Então eu já vou direto. Para que eu vou perder tempo investigando uma coisa que eu já sei, certo? Então já posso ir direto para lá.
Mas isso não acontece na grande maioria das vezes. Então eu vou ter uma fase pré-processual de investigação, certo? Então, gente, a persecutio criminis, lá vem eu novamente com o latim. Persecutio criminis significa persecução penal, a persecução do crime. Aconteceu um crime, eu preciso punir. E como eu vou punir aquela pessoa que praticou aquele crime? Como é que eu vou reprimir essa conduta criminosa? Eu preciso de um processo. Olha, aí sim eu vou ter o processo, certo? Então, entenda que toda essa etapa que vai realizar a formalização da punição do agente criminoso, ela pode passar por uma fase pré-processual e processual, ou somente processual, certo? Então, volta aqui para a tela. Beleza, professora, aconteceu o fato, é que eu vou investigar, ó. Eu vou buscar aqui indícios de autoria e materialidade, para encaminhar ao responsável da propositura da ação penal, ok? Firmei esses elementos, joia, vamos começar agora a ação penal, a fase processual, verdadeiramente falando aqui, né, a persecutio criminis. A ação penal, como é que vai acontecer aqui o processo? Já para vocês entenderem o próximo ponto que eu vou abordar. O juiz, ele vai receber essa acusação, essa ação penal, que pode ser uma denúncia ou queixa, vocês vão entender qual a diferença na próxima aula, no próximo ponto. Denúncia que é oferecida pelo Ministério Público e a queixa que é oferecida pelo ofendido, a vítima. Já já vocês entendem melhor. O juiz recebe essa acusação e vai citar, vai chamar o réu, o acusado, para oferecer a sua defesa, que a gente chama aí de resposta à acusação no procedimento comum, certo? Processo normal tradicional. Depois de ele apresentar a defesa, aí nós vamos ter a análise das provas, a audiência de instrução e julgamento, AIJ. Vou ter só a sigla aqui para vocês entenderem. Depois da audiência de instrução e julgamento, aí o juiz vai vir com a sentença. Dessa sentença eu posso recorrer? Posso. Se eu recorrer, vai subir para o Tribunal de Justiça. Mas, se não houver recurso, ela já transita em julgado aqui. O que é trânsito em julgado? Quando aquela decisão não é mais passível de recurso, ou seja, ela se fez definitiva, acabou-se, eu não vou rediscutir ela, tá? Então, ocorreu o trânsito em julgado. Qual é o próximo passo, professora? Eu vou colocar aqui até de outra cor. Próximo passo vai ser a fase de execução. Então, ainda é processual, ó. Só que aqui eu vou dar início à fase de execução penal. Como assim execução penal, professora? Gente, nessa etapa aqui a pessoa vai cumprir a pena, certo? Ela vai cumprir a sua pena. Então, para a gente fechar a lógica, vocês entenderem essa introdução geral, né, do inquérito, que no próximo bloco a gente vai finalizar os outros elementos. Eu vou falar para vocês as características do inquérito, quando ele começa, quando ele termina, os prazos, tá certo? A parte mais densa, para você entender essa linha geral. Ó, tenho a investigação, colhi os elementos, os indícios de autoria e materialidade para propor a ação penal, que é aqui que eu começo a fase processual. O juiz vai receber a acusação, vai ser feita a apresentação da defesa, aqui vão ser juntadas as provas, tá? O juiz vai analisar na audiência e vai prolatar a sentença. Proferiu a sentença, ela transitou em julgado, agora o juiz vai aplicar a pena. A pessoa vai cumprir a sua pena, inicia a fase de execução penal. Aqui a gente fala que acontece o juízo de conhecimento, é quando o juiz toma conhecimento do fato e vai julgar se realmente houve o crime e vai aplicar a pena. E aqui entra outra fase, a fase de execução. Vai ser outro juiz que vai acompanhar o cumprimento da pena. Vai entrar então na vara de execução penal. E aí segue as regras, né, as orientações da lei de execução penal para fins de cumprimento da pena. Cumpriu a pena, terminou, pronto, encerrou a persecutio criminis, certo? Finalizamos a persecutio criminis. Então, só para vocês entenderem agora esse slide que eu tinha parado para poder explicar. Gente, os crimes, eles são classificados em crimes de elevado potencial ofensivo, médio potencial ofensivo e menor potencial ofensivo. Quando
Quando eu estou diante de um crime de menor potencial ofensivo, o que é um crime de menor potencial ofensivo? É um crime cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos. Aqui, gente, a investigação, na verdade, ela vai ser mais simples. Ao invés de instaurar um inquérito policial, que é um procedimento mais complexo, né, mais amplo, cheio de detalhes, eu vou aqui fazer um termo circunstanciado, o famoso TCO, tá certo? Ele se equipara a um inquérito policial, ele é parecido com o inquérito policial, porém ele é mais simples, porque se trata de crime de menor potencial ofensivo e vai estar regulamentado pela Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial Criminal, tá bom? E aí, nos crimes de maior potencial ofensivo, seja médio ou elevado, a gente vai instaurar um inquérito policial. E em relação aos crimes militares, aqui nós temos um adendo, quem vai realizar a investigação vai ser a própria Polícia Militar. Nós vamos estar diante do inquérito policial militar, tá certo? Então veja, recapitulando, investigação, conceito é um procedimento, aqui a gente vai focar no inquérito, que é um procedimento realizado por órgão de polícia, né? Vai ser aqui a Polícia Judiciária. Já falei para vocês, quem é a Polícia Judiciária? É aquela descrita lá no artigo 144, vai ser a Polícia Federal, a Polícia Civil e, no caso de crimes militares, a Polícia Militar, certo? Mas aqui quem tem essa atribuição de realizar a investigação, né, a repressão e auxiliar o judiciário, né, sendo a Polícia Judiciária, é a Polícia Federal no âmbito da União, a Polícia Civil no âmbito do Estado. Ô professor, não tem polícia no município não? Gente, entenda. Não tem polícia, órgão de segurança no município. Tem órgão que auxilia a segurança pública no município, que é a Guarda Municipal, mas ele não é considerado órgão de segurança pública porque ele não faz parte do rol taxativo do caput do artigo 144 da Constituição Federal, certo? E aí, eu também não tenho poder judiciário no âmbito do município, tá? O poder judiciário ele é só no âmbito estadual ou federal. Então, União ou estados, certo? Por isso que eu só vou ter aqui Polícia Civil e Polícia Federal, os órgãos que vão auxiliar o judiciário nessas duas esferas. Entendido? Fechado? Então, gente, no próximo bloco nós vamos abordar as características, quando inicia o inquérito, quando ele pode ser encerrado, quem começa, quem solicita, de que forma a autoridade policial pode ali realizar esse procedimento. Então, aguardo vocês até o próximo bloco.